bem, turma? Tudo bem? Sou Mário. Hoje, 8 de maio de 2020, para a turma das Faculdades Integradas Silvio Souza, a nossa revisão, né, e última aula de revisão para início, então, do neoclassicismo. Nosso assunto de hoje, então, iremos abordar a arquitetura renascentista, né, ou movimento, né, que gerou esse momento no período histórico chamado de Idade Moderna, né? E um período bem interessante para o movimento artístico, não só para a arquitetura, mas foi um movimento que tivemos aí uma quantidade, né, de processos criativos, inventivos, enormes, né? Podemos até dizer que um período que se viveu aí um grande momento de mudanças tecnológicas, né? Essa tecnologia advinda de muitas coisas que hoje usamos, como por exemplo a própria lente, né? E com isso o homem avançou e muito nesse período com o uso de todo o seu processo inventivo, né? E principalmente pelo fato de ser um período onde nomes vão começar a aparecer, o que na Idade Média isso era muito restrito a nomes, né, vinculados apenas a papas, por exemplo, ou reis, ou pessoas que estavam envolvidos mais lá no clero, né? Então a grande pirâmide da Idade Média ela vai demonstrar isso muito claramente, que o povão em si ele praticamente ele vai estar envolvido ali naquela sociedade e o seu nome vai estar muito distante, né, de aparecer como uma pessoa intitulada, né, como um artista na época, como um pensador, como um estudioso, enfim. Mas esse período do Renascimento é um período que ele vai nos remeter aí à questão periódica, né? Aproximadamente em 1420 no norte da Itália surge o Renascimento. Com o surgimento do Renascimento no norte da Itália vai se expandir depois para outros países também. Mas nesse período então, um período que vai gerar para a história, né, o início, né, de uma transformação artística principalmente, uso de cavalete, né, da própria arte. A arte era muito vinculada à arquitetura. A arte não se desprendia da arquitetura, né? Observe que a escultura egípcia ela é presa à arquitetura, né? As pinturas, né, na arquitetura paleocristã, por exemplo, nos templos, né, eram pintadas na própria parede. Então, e tudo aquilo, né, a própria escultura e sim, tudo aquilo que se fez, né, no período greco-romano era muito vinculado para a própria arte, né? Então, Fídias, quando elaborou lá, né, com as proporções áureas o Pártenon, todo o elemento arquitetônico ele configurava numa arte plena, né, na harmonia perfeita. E o Renascimento ele vai ter esse desprendimento da arte, ele sai de dentro da arquitetura, né, e a arte começa então a ganhar espaços novos, né, ganha o que podemos chamar até de uma certa publicidade. É possível agora, com o uso da tinta a óleo que foi criado no Renascimento, o uso do cavalete da tela, né? Então os reis procuravam os artistas para a pintura seus retratos, para que pudessem ser levados para outras cidades e aí conhecerem o rei local. E isso não era possível porque muitas das vezes ficava concentrado nas localidades, né, onde eles viviam. Eles dominavam, claro, as comunas inteiras, mas muitas pessoas nem conheciam a verdadeira face do rei. Então o Renascimento teve esse vulto, né, de possibilidades. Em termos de
compreende aproximadamente entre o século XV e XVI, tá? Então o Renascimento vai ter essa grande evolução, né, da arte dentro do século XV para o século XVI, um interesse grande pelo passado greco-romano. Então, mais uma vez, voltaremos, né, em termos de arquitetura, em termos de arte, voltaremos a ter os princípios, o embasamento do ordenamento clássico. Isso nesse período agora canonizado, que é exatamente no Renascimento que os teóricos aparecem, né? E esses teóricos, inúmeros teóricos vão aparecer, Alberti, por exemplo, né? Entre outros nomes, e muitas das vezes hoje considerados arquitetos, mas que não recebiam um título de arquitetura por serem arquitetos, mas sim teóricos, estudiosos, né, da arquitetura. E esses vão então, e nas abadias, né, descobertas naqueles períodos, encontrar então lá os escritos, né, de Vitrúvio. E Vitrúvio passa a ser então documentado, né, de forma acadêmica. Só peço desculpas a vocês pelos ruídos externos, né, mas eu não tenho um estúdio aqui, então é difícil de gravar realmente sem comprometimento aí de um ruído. Mas deixa eu até fechar essa janela aqui, perdoe. Mas então, voltando aqui ao raciocínio, então Vitrúvio, né, vai ser um dos grandes, né, artistas, arquitetos do passado que no presente, né, do Renascimento foi muito estudado. E graças aos seus legados deixados escritos e foram descobertos nessa abadia, né? A pintura e a arquitetura vão ter um grande movimento. Leonardo da Vinci vai criar aquele homem vitruviano, né, que é um homem que ele desenha dentro de uma circunferência com os braços abertos e as pernas, então demonstrando ali que o homem é o centro do universo, né? Então, nesse período, né, o homem passa a ser, né, o ideal humanista, né? O homem passa a ser o centro do universo. E carrega, né, para essa qualidade a necessidade, então, do indivíduo aparecer verdadeiramente como indivíduo, que até então o indivíduo ele poderia ser numa sociedade um grande artesão, mas ele não tinha o seu nome configurado, né, nessa sociedade, porque, na verdade, o que prevalecia ali era muito clero, era muito papa da época, né, que contratava o serviço de um artesão. Mas é a partir do Renascimento que os nomes começam a aparecer, né? E esses nomes vão ser, nos seus devidos tempos, teremos o Quattrocento italiano. Nesse período, um grande nome foi Brunelleschi, né? Foi o arquiteto que desenvolveu a maior cúpula da Itália, em Santa Maria del Fiore, né? A cúpula em uma forma, né? Em abóbada. E naquele momento, pessoas viajavam praticamente de todas as localidades da Itália para confirmarem realmente se era possível uma cúpula daquele tamanho. Então foi a maior cúpula, né? Uma história bem bacana de Brunelleschi. E sobre a sua trajetória, né, na arquitetura, ele na verdade era ourives. Então ele tinha um conhecimento, né, de arte pela sua habilidade, né, com as peças que ele produzia e com já o início de uma tecnologia já de relógio e entre alguns outros elementos lá que naquele período eles estavam começando a criar. E com isso ele teve ideias de construir, né, os próprios elementos necessários para a construção. Porque nesse período não existia, por exemplo, gruas, não existia guindastes, então eles criavam isso tudo no canteiro de obras, né? Então, assim, como foi a maior cúpula, ele teve que arrumar recursos para que os materiais chegassem até o último ponto lá dessa cúpula que ele criou. Então, uma história bem bacana.
E Santa Maria del Fiore vai ser então um marco, né, para a arquitetura renascentista, né? Vocês receberão aí o material de apostila e poderão fazer uma revisão na leitura. Tivemos a segunda maneira e a terça maneira também, né? Os teóricos vão aparecer nesses períodos, né? Um pouco mais à frente. Não dão início no 480 italiano, eles vão aparecer um pouco mais à frente e vão teorizar a arquitetura e documentar. Então, assim, graças ao Renascimento, hoje nós podemos ter uma vasta história, né, da arquitetura e da arte. Então, são períodos bem importantes, né, para essa questão. E o Renascimento ele vai além da Itália, né? Ele também vai além mar. Então, períodos onde, por exemplo, Portugal tinha uma escola de navegação. Os espanhóis, eles eram muito bons em cartografias, né? Então, a união desses conhecimentos fizeram que o homem pudesse, então, conquistar outros continentes além da Europa, né? Então, período aí 1420, no norte da Itália inicia o Renascimento. O Brasil vai estar sendo redescoberto em 1500. Então, observem que a gente tem uma aproximação muito grande já, né, dessa chegada, né? O que muda em relação à questão da arquitetura o Renascimento vai viver no período da Idade Média, como eu comentei na aula passada para vocês, né? Então, vamos continuar mantendo as estruturas, né, de forma de catedrais, de castelos góticos, românicos, envolvimento dessa arquitetura. Só que eles começam a explorar muito mais essa arquitetura, principalmente por se remeterem lá aos princípios greco-romanos, princípios clássicos, e vão trazer isso para a nova arquitetura que vai ser construída nesse período. Então eles vivem dentro do Renascimento, como vocês viram lá no filme, né, Moça com Brinco de Pérola, é uma arquitetura que está ali inserida dentro da Idade Média, mas já vivendo o Renascimento italiano, né? É na Holanda, na verdade, o filme, né? Mas o Renascimento italiano já está vivendo nesse período, com aquela característica, né? Perdão. Então, a sua arquitetura vai trazer um pouco, né, desse princípio medieval, ou seja, vai estar inserida no medievo, porém, ela vai começar agora a transparecer uma outra característica. Então, os castelos medievais, por exemplo, vão começar a dar lugar para os palácios. E os palácios começam a aparecer com configurações diferenciadas, né? Um corpo com outra característica, né? O prédio em si, né? Uma das identificações do período renascentista é um trato, uma qualidade muito particular, mas que às vezes acontece muito, são as ordens sobrepostas, né? Ordens que vão começar sendo colocadas, esse ordenamento, por exemplo, às vezes aparece a coríntia e depois em cima o embasamento, por exemplo, muitas das vezes não aparece como se fosse uma construção, o chamado plantas de réis do chão, né? Então, local onde praticamente os reis recebiam réis. Réis significa espaço público, né? República. Então, réis vem dessa questão. Então, quase sempre o primeiro pavimento era um pavimento que muitas das vezes não transparecia ser ocupado. Então, os palácios muitas das vezes ficavam mais na parte superior, a parte onde era a residência, né, dos reis. E a parte de baixo destinada exatamente para festas, para recebimento do público. Então, república vem de réis, então essa configuração, tá? Então a gente usa, né, o nome de planta de réis do chão. Então, os arcos romanos vão aparecer muito nessa parte inferior. Na parte superior já começa os ordenamentos também com colunas, podem ser também ordens coríntias ou toscanas ou dóricas, enfim. Então, sobreposição de ordens. O que um pouco mais à frente vai ser alterado também, tá?
Teremos também nesse período uma grande influência, por exemplo, do material mais rústico na parte inferior, e depois ele vai sendo lapidado até encimar o prédio, né? Então, o entablamento do prédio acaba recebendo um refinamento do material. E a parte de baixo quase sempre era bem rústica. Então isso é uma característica bem forte do Renascimento. O Renascimento vai culminar onde? Vai culminar num período chamado maneirismo. O maneirismo ele entra, né, como o próprio nome diz, a sua maneira, e aí vamos ter outros nomes importantes, como Michelangelo, né, como Leonardo da Vinci, por exemplo, que vai viver boa parte aí do Renascimento, né, e seu processo inventivo também. Mas o maneirismo vai estar trazendo para esse momento agora, né, o que nós vamos conhecer como Barroco e Rococó. Então, basicamente lá o finalzinho do Renascimento, nós teremos esse período, né, chamado de Barroco, e logo depois o Rococó. O Barroco é uma arte que traz essa questão da contorção, da dor, muita voluta, que até então não aparecia. A voluta, né, que é um elementozinho como se fosse uma concha, né? E isso tudo trazido pela Contra-Reforma, tá? Então a Contra-Reforma vai começar a saturar a arquitetura como se fosse uma necessidade teatral, né? De trazer a impressão teatral para a arquitetura, principalmente a arquitetura religiosa. Então o Barroco vai acabar interagindo muito com a arquitetura religiosa e o Rococó mais com a arquitetura palaciana, né? Mas todas as duas vão estar com essa característica bem saturada de elementos decorativos. E no Barroco, o que modifica e é muito claro é a ordem colossal, que é a primeira vez na arquitetura que vai aparecer, então, uma coluna que vence 2 pavimentos, né? Então nós vamos ter o primeiro pavimento e o segundo pavimento, e essa coluna com capitel, ela praticamente vai até o segundo ou terceiro pavimento. Então vamos ter igrejas com colunas, né, enormes, então chamadas as ordens colossais. E o Barroco e o Rococó então vão fazer parte desse fechamento, né, que logo depois, em seguida, vai se expandindo, né, até o século XVII, XVIII. O Brasil, por exemplo, vai viver muito isso no século XVII, século XVIII. Né? O Brasil vai viver o Barroco, esse período do Renascimento, né? Porém ter sido redescoberto em 1500, mas o Brasil vai começar a fazer uso do Barroco 100 anos depois do que o Barroco começou na Europa. Então é isso, pessoal. Esse é o recado sobre o período renascentista. Vou mandar também, né, a apresentação do nosso material gráfico, né, a nossa apostila. E a partir da próxima aula, então, entraremos no nosso assunto de neoclassicismo, que é o assunto agora para a segunda etapa, né, e até o fechamento do nosso período. Tá bom? Um grande abraço a todos. Assim, eu vou precisar que vocês construam, né, agora um trabalho. Esse trabalho eu vou fazer o pedido lá pelo nosso grupo do WhatsApp, tá? Colocarei também no corpo lá do material que vocês recebem pela plataforma da faculdade. E estaremos então agora nos encontrando na próxima sexta-feira, né? Já entrando no assunto de neoclassicismo, ok, pessoal? E invadindo o período, né, do século XIX. Um abraço a todos, bom final de semana, se cuidem, tá? É isso aí. E um bom Dia das Mães, né? Principalmente para as mamães, tá? Grande abraço a todos, gente.